eu fiquei com o tema educação ambiental. Educação ambiental é um processo de educação responsável por formar indivíduos preocupados com os problemas ambientais e que busquem a conservação e preservação dos recursos naturais e a sustentabilidade, considerando a temática de forma holística, ou seja, abordando seus aspectos econômicos, sociais, políticos, ecológicos e éticos. E é um processo de reconhecimento de valores e classificação de conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e modificando as atitudes em relação ao meio para entender e apreciar as inter-relações entre os seres humanos, suas culturas e seus meios biofísicos. A educação ambiental também está relacionada com a prática das tomadas de decisões e a ética que conduzem para a melhor qualidade de vida. Olá, meu nome é Renessa e hoje eu vou falar sobre a importância da educação ambiental para o ser humano. A educação ambiental é o meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimento, habilidade, atitude, competência voltada para a conservação do meio ambiente. Então, a educação ambiental critica e tenta despertar em todos a consciência de que o ser humano faz parte do meio ambiente, tentando superar a visão antropocêntrica que fez com que o homem se sentisse sempre o centro de tudo, esquecendo a importância da natureza. Oi, gente, meu nome é Riane Gabriel, sou da turma 712 e o meu tema é a importância dos ambientalistas na preservação do meio ambiente. E o que é um ambientalista? Um ambientalista é um profissional responsável por tratar do meio ambiente e das condições de vida e existência no planeta. E qual é a importância do ambientalista na preservação do meio ambiente? É de fundamental importância, pois eles são os responsáveis a avaliar a dimensão das alterações benéficas ou prejudiciais para o meio ambiente causadas pelas atividades humanas. Então é isso. Olá, meu nome é Ana Clara e hoje eu vou falar um pouco sobre a importância do ambientalista para a preservação ambiental. Preservar o meio ambiente é um ato importante não só para a humanidade, mas para todos os seres que habitam a Terra. Afinal, é nele que estão os recursos naturais e necessários para a sua sobrevivência, como água, alimentos e matérias-primas. Nosso planeta está passando por alterações climáticas muito sérias. Recursos naturais importantes estão se esgotando e desastres ecológicos, como o derramamento de óleo na costa brasileira, tem sido cada vez mais frequente. Tudo isso devido à ação do ser humano. Por isso, hoje em dia, ter consciência ambiental em uma obrigatoriedade. Então foi isso, professor. Espero que você tenha gostado do meu vídeo. Espero que todos cuidem do meio ambiente. Meu nome é Ana Maria e eu sou da turma 713. O tema escolhido para mim foi o tema O Governo Federal no apoio à preservação ambiental. Aqui eu vou falar um pouquinho dos programas do governo. Programas de planejamentos para a construção de sociedades sustentáveis em diferentes bases geográficas, que concilia em métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. Por exemplo, água doce, água subterrânea, ARPA, Bolsa Verde, Cadastro Ambiental Rural CA, Cerrado Sustentável, combate à desertificação, corredores ecológicos, educação ambiental, florestas, projeto Orla,
projeto das florestas tropicais, revitalização de bacias, zoneamento ecológico e econômico. Bom, essa foi a minha apresentação, espero que vocês tenham gostado. Léo Correstiva, da turma 700, e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre aquecimento global. Aquecimento global. O aquecimento global é o processo de aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera da Terra, causado por massivas emissões de gases que intensificam o efeito estufa, originado de uma série de atividades humanas, especialmente a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento e a poluição causada pelas fábricas, desencadeando alterações importantes em todos os sistemas de ciclo naturais da Terra. O aquecimento global também é responsável pelo derretimento das geleiras, que consequentemente aumenta o nível dos mares. Ele também é responsável pelo aumento da temperatura da Terra, e isso pode causar queimadas, como vimos no início do ano de 2020 na Austrália e vimos também no ano de 2019 na Amazônia. Efeito estufa é um fenômeno natural que ajuda a manter a Terra aquecida. Como funciona o efeito estufa? Quando os raios solares atingem a Terra, parte deles é rebatida, já a outra parte penetra e encontra a superfície terrestre e volta para a atmosfera. Entre esses raios solares que voltam, parte deles é novamente refletida para dentro da Terra e parte vai embora para o espaço. Mas por que o efeito estufa é considerado um problema ambiental? O fenômeno é considerado um problema ambiental porque o efeito estufa está ficando muito mais forte e aumentando cada vez mais as temperaturas na Terra, se a camada de ozônio continua diminuindo e o efeito estufa continua aumentando. No futuro, a Terra ficará muito quente. Meu nome é Davi, sou da turma 711 e eu estou aqui para falar da poluição. O que é a poluição? É a introdução de substância ou de energia no meio ambiente, causando um efeito negativo em seu equilíbrio. Ela ocorre naturalmente ou pela presença do homem e causa danos à saúde humana, além de afetar animais, plantas e todos os seres vivos no ecossistema em questão. Existem vários tipos de poluição. Primeira, poluição do ar, responsável por 7 milhões de mortes por ano. Segunda, poluição da água. Terceira, poluição do solo. Quarta, poluição radioativa, também conhecida como poluição nuclear. É o tipo de poluição mais perigosa, pois causa muita mutação nas células. Quinta, poluição térmica. Sexta, poluição visual. Sétima, poluição luminosa. E oitava, poluição sonora. A poluição da água e da maré vermelha. A maré vermelha, ou floração de águas nocivas, é um fenômeno natural que ocorre nas marés em ambientes de água doce, devido ao aumento da quantidade de microáguas. As primeiras águas responsáveis pela maré vermelha são as dinoflageladas, que pertencem à divisão das águas pirrófitas. O nome do grupo devido do grego pirrófita, que significa planta cor de fogo, devido à coloração avermelhada. Essas águas são tóxicas, porém, quando ocorre esse fenômeno,
é indicado não tomar banho de mar, nem ingerir água. Causas da maré vermelha. A maré vermelha é causada por alguns tipos de mudanças, como alteração na temperatura, aumento do nível nutriente de H2O. Os episódios de maré vermelha vêm aumentando no mundo todo, por estarem diretamente ligados com a liberação de esgotos nas águas, que aumentam a matéria esgotânica nos ambientes aquáticos num processo de escroficação. As consequências negativas da maré vermelha vai afetando negativamente o ambiente marinho do homem. No ambiente marinho, os peixes podem morrer contaminados e os seres humanos, quem diria, as águas ou peixes contaminados podem sofrer com a alteração gastronômica, irritações nas gargantas e a pele, entre outros. Olá, meu nome é Maria Luísa, eu sou da turma 712. Agora eu vou apresentar o tema da poluição da água maré vermelha. O que ela é? A maré vermelha é um fenômeno de ordem natural ou antrópica que causa um desequilíbrio ecológico. Como ela ocorre? Ocorre devido à aglomeração em consequência da proliferação de microalgas dinoflageladas, causando efeito na coloração da água. Quais são os seus prejuízos? Muitos peixes e outros organismos aquáticos que se alimentam do fitoplâncton podem morrer contaminados, isso afetando a cadeia alimentar e provoca o desequilíbrio do ecossistema. Olá, me chamo Juliano Martins Silva de França. Sou da turma 711 da Escola Estadual Antônio Cordeiro Pontes. Hoje vou apresentar um slide sobre o fenômeno natural chamado maré vermelha. Você deve estar se perguntando, o que é maré vermelha, certo? Bom, a maré vermelha é uma proliferação excessiva de algumas espécies de algas tóxicas, muitas delas na cor avermelhada, que ocorre ocasionalmente nos mares de todo o planeta. Quando isso ocorre, grandes manchas vermelhas, amarelas, alaranjadas ou marrons são vistas. Algumas imagens como exemplo. Agora vou apresentar as causas relacionadas a esse acontecimento. Alteração na salinidade, oscilação térmica da água e excesso de sais minerais decorrentes do escoamento de esgotos domésticos nas regiões de estuário, alterando as condições abióticas da zona pelágica, de 0 a 200 metros de profundidade, consequentemente afetando o comportamento das espécies planctônicas. Esses organismos aquáticos, denominados planctônicos, habitantes de região pelágica superficiais, quando em excessiva reprodução, impedem a passagem luminosa, reduzindo a taxa fotossintética local. Uma imagem que mostra os organismos planctônicos. Essas algas também produzem e liberam toxinas que causam o envenenamento das águas, afetando outras espécies, por exemplo, provocando a morte de peixes, acarretando prejuízos econômicos relacionados à atividade pesqueira. Fatores que podem causar a maré vermelha. Fatores como a grande quantidade de matéria orgânica proveniente do esgoto e lixo doméstico lançados no meio aquático, além de tornar a água imprópria para o consumo humano, colaboram com o crescimento exagerado das algas. Como evitar? Para combater a maré vermelha, devemos evitar a poluição da água. Fim. Obrigado por assistir.
Marco Antônio, eu sou da turma 711 e hoje eu venho falar sobre o lixo industrial. O lixo industrial é proveniente das indústrias, ou seja, do setor secundário, que é um dos maiores problemas em relação à preservação do meio ambiente. É uma ameaça constante para o equilíbrio ambiental e sobrevivência de todos os seres do planeta. O Brasil recicla somente 13% do lixo industrial. Os resíduos industriais podem ser líquidos, sólidos ou gasosos. Alguns exemplos: metais, borracha, plásticos, papéis, produtos químicos, madeiras. Vai depender do tipo de atividade de cada indústria. O que tem gerado muito impacto no meio ambiente é o descarte em locais inapropriados desse lixo, como poluição do solo e cursos de água. O lixo industrial é classificado em 3 maneiras. Classe 1, perigo, contaminantes e tóxicos. Classe 2, não inerte, possivelmente contaminantes. Classe 3, inerte, não contaminante. Muitos desses resíduos industriais são tóxicos, corrosivos e inflamáveis e com alto teor poluente, contribuindo para a contaminação do ecossistema ou ainda o surgimento de diversos tipos de doenças. Em caso de contaminação, a própria indústria é responsável, podendo pagar indenizações altas. Um exemplo são os vazamentos de indústrias petrolíferas, que causam enormes prejuízos ambientais, contaminando as águas e a mortandade de diversas espécies marinhas. Oi, minha gente, hoje falaremos sobre a poluição sonora, mas primeiramente falarei um pouco sobre a poluição ambiental, que é qualquer atividade capaz de causar danos ao meio ambiente, com consequências negativas a nós e aos seres vivos. A poluição ambiental é um crime enquadrado na Lei número 6.988, de 1971, do CONAMA. Neste vídeo falarei especificamente sobre a poluição sonora. Então vamos lá. Poluição sonora é o excesso de ruídos que afetam a saúde física e mental da população. Por ser crime, pode resultar em multa e reclusão de 1 a 4 anos. Esse tipo de poluição passa muitas vezes despercebido por fazer parte do dia a dia dos moradores das grandes cidades. O nível do barulho admitido nos grandes centros urbanos pela OMS pode atingir até 50 decibéis, porém normalmente chega a 90 e 100 decibéis. Portanto, qualquer barulho que ultrapasse 50 decibéis já é considerado nocivo à nossa saúde. Temos exemplo, as buzinas, as construções, as máquinas, aparelhos de som e, além disso, temos ainda o fone de ouvido, MP3 e iPad. Quais são os tipos de doença que esse tipo de poluição pode provocar? Ela causa dores na cabeça, insônia, agitação, dificuldade de concentração. Você sabia, mesmo quando estamos dormindo, há ruídos acima de 70 decibéis, o nosso corpo está em estado de alerta, o que pode causar a liberação de hormônios que geram as doenças cardiovasculares e hipertensão. Quando o barulho é exagerado, próximo de onde você está, quem você deve acionar para solucionar esse problema?
você deve entrar em contato com a Polícia Militar Ambiental, ok? Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima! Poluição visual e estresse. Poluição visual é um excesso de elementos virtuais criado pelo homem, que são espalhados geralmente em grandes cidades, que promove certo desconforto visual e espacial. Esse tipo de poluição pode ser causado por anúncios, propagandas, placas, postes, fios elétricos, lixos, torres de telefone, entre outros. Causas e consequências. A despeito dos problemas de saúde, como estresse, transtornos psicológicos, cansaços virtuais, são os problemas sanitários ocasionados pelo excesso de lixo e resíduos, o aumento dos acidentes automobilísticos. Uma vez que esse excesso de informações e sinalizações podem distrair os motoristas. Meu nome é Daniel Vilhena Gonçalves, sou aluno do 7º ano da Escola Antônio Cordeiro Ponte. Você sabe o que é poluição visual nas redes sociais? Poluição visual nas redes sociais é uma definição geral do que é dizer que as coisas que você vê e que você não gosta, não são agradáveis. Ela se manifesta nas redes sociais, principalmente por meio de imagens e palavras. Temos um exemplo de fotos e excesso e de momentos íntimos das pessoas, troca de ofensas indiretas, ameaças e xingamentos. Palavras escritas de forma inadequada, imagens postadas de forma repetitiva ou coisas e situações que causam repulso. A poluição visual nas redes sociais está presente no dia a dia de quem utiliza a internet, principalmente em certos canais, como Facebook, Instagram e YouTube e outros. A internet passa a ser um meio de pessoas de má índole utilizam para divulgar seus posts sem filtros com objetivos duvidosos. O maior responsável pela poluição visual é o exagero, e para evitá-lo é preciso fiscalizar-se sempre. É comprovado que determinadas organizações se importam tanto com a imagem da empresa que são exigentes e conservadores até mesmo em relação aos funcionários. Você sabe os problemas causados pela poluição visual nas redes sociais? O impacto da poluição visual nas redes sociais não são variados, podendo causar estresse. Temos um exemplo de fotos e excesso e de momentos íntimos das pessoas, troca de ofensas indiretas, ameaças e xingamentos. Palavras escritas de forma inadequada, imagens postadas de forma repetitiva ou coisas e situações que causam repulso. A poluição visual nas redes sociais está presente no dia a dia de quem utiliza a internet, principalmente em certos canais, como Facebook, Instagram e YouTube e outros. A internet passa a ser um meio de pessoas de má índole utilizam para divulgar seus posts sem filtros com objetivos duvidosos. O maior responsável pela poluição visual é o exagero, e para evitá-lo é preciso fiscalizar-se sempre. É comprovado que determinadas organizações se importam tanto com a imagem da empresa que são exigentes e conservadores até mesmo em relação aos funcionários. Você sabe os problemas causados pela poluição visual nas redes sociais? O impacto da poluição visual nas redes sociais não são variados, podendo causar estresse, saturação de cores e elementos e mau humor. Portanto, devemos nos desligar algumas vezes das redes sociais, mesmo que por até alguns minutos. Psicólogos advertem que para se ter uma vida saudável de verdade, é dispensável ter fontes confiáveis de informação e encontrar tempo para se movimentar na rotina diária. Tema: poluição visual nas redes sociais. Uma definição geral de poluição visual é dizer que ela são as coisas que você vê e que não são agradáveis. A poluição visual se manifesta nas redes sociais,
por meio de imagens e palavras, principalmente exemplos, fotos em excesso e de momentos desnecessários, principalmente íntimos. Excesso de efeitos e montagem nas fotos, palavras e textos escritos de forma infantil, hashtags exageradas, gente que posta a letra inteira das músicas ao invés de só um trecho. Bom, com certeza você já percebeu que o maior responsável por essa poluição visual é o exagero, e para evitá-lo é preciso fiscalizar-se sempre. Oi, eu sou Eveline Vitória Duarte de Souza. Eu sou do 7º ano e da turma 711. O meu tema proposto é poluição visual. Você sabe o que é? É o excesso de anúncios, cartazes, outdoors, banners, placas que designamos como excessos de informações que podem causar desconforto visual e estresse. Além disso, pode distrair motoristas, causando acidentes. Esse tipo de poluição está presente nos grandes centros urbanos. Em seu bairro, você já notou esses tipos de poluição? Para controlar ou inibir a poluição visual, é necessário a criação de leis para regulamentar esses tipos de anúncios. Olá, meu nome é Eduardo e hoje eu vou falar sobre o hidrogênio. O hidrogênio é o elemento com menor massa e número atômico entre todos os elementos conhecidos até hoje. Ele é o mais abundante de todo o universo e na Terra é o quarto mais abundante. Ele pode ser encontrado na água, em gases da atmosfera, combustíveis como petróleo e carvão, tecidos de animais e plantas e na maioria das estrelas. Aqui estão algumas utilidades do hidrogênio. O hidrogênio alimenta o Sol e, junto com o oxigênio, gera água, e isso permite que o planeta seja habitável. Olá, eu sou a Daphne, eu sou aluna da 911 e vim falar sobre o gás hélio. O gás hélio é um elemento químico de símbolo He que tem uma massa atômica igual a 4 e um número atômico igual a 2. O hélio não está figurado na tabela periódica junto com o hidrogênio no bloco S, ele está no bloco P, no grupo 18. O hélio, ele é o segundo elemento mais abundante no universo e é encontrado em 20% na matéria das estrelas. Ele pode ser solidificado a pressões muito grandes e ele pode ser encontrado no enchimento de balões. O hélio, ele pode sim afinar nossa voz por conta da densidade dele ser muito leve. Muito obrigada pela atenção. Bom dia, professora. Meu nome é Pedro Henrique, eu sou aluno da 912 e hoje eu vim falar aqui sobre o meu elemento químico, que é o magnésio. Ele preserva o meio ambiente e é fundamental. O magnésio é o 8º elemento mais abundante na costa terrestre
e ele é responsável pelo nosso organismo e pelas nossas reações químicas. Obrigado, e é isso. Para manter a saúde do planeta e dos seres vivos que nela habitam. O magnésio é um mineral essencial para a saúde dos nossos tecidos nervosos, músculos e usos no controle da pressão arterial e no controle do açúcar no nosso sangue. Eu sou L. Victor Pires, do 9º ano da turma 914, da Escola Antônio Cordeiro Pontes. Esse é o primeiro webinário de ciências feito pela professora Albaneide. Irei falar sobre o elemento estrôncio. O símbolo do estrôncio é SR, número atômico 38, massa atômica 87,62, principais aplicações em fogos de artifícios, ímãs, tintas fluorescentes, fontes de radiação beta, bateria nuclear e boia luminosa. Seu nome vem da cidade escocesa Strontium, e ele é o quarto elemento alcalino terroso da tabela periódica. A abreviação da palavra Senhor tem o símbolo deste elemento. Ele é utilizado principalmente na fabricação de fogos de artifício. Obrigado e até a próxima. O elemento rubídio é um metal brilhante, mole e de cor prateada, reage com o oxigênio e água presente no ar, gerando a chama. Em presença de água líquida, reage de maneira extremamente violenta, produzindo muito calor. O que serve o rubídio? O rubídio é um elemento químico, como eu já disse, um metal alcalino, mais precisamente utilizado como combustível. O elemento rubídio é um metal brilhante, mole de cor prateada, reage com o oxigênio, água presente no ar, gerando a chama. Em presença de água líquida, reage de maneira extremamente violenta, produzindo muito calor. O rubídio é um elemento químico, um metal alcalino, mais precisamente utilizado como combustíveis espaciais. Agora é importante uma informação sobre o rubídio. Ele é usado como combustíveis espaciais, como eu já disse. Dentro de outras utilizações do metal rubídio se destaca a utilização de tubos de vácuo como células fotoelétricas. Já outras variantes, como carbonato de rubídio, são empregadas na indústria vidreira. Olá, eu sou a aluna Aida Luísa da turma 911 e hoje eu vim falar sobre o argônio. O argônio é um elemento químico de símbolo Ar, número 18, massa atômica 40, encontrado em um estado gasoso em temperatura ambiente. Ele foi o primeiro gás nobre a ser descoberto. Tem uma ampla gama de utilização na economia de materiais oxidáveis devido às suas propriedades inertes e raras propriedades do gás. O gás argônio é um composto atóxico, ou seja, ele não faz mal à saúde, e ele é usado para inflar airbags de automóveis e usado como laser em cirurgia ocular. Devido à ação anticorrosiva, é aplicado também em lâmpadas incandescentes para evitar a corrosão do filamento de tungstênio. Gás não inflamável a alta pressão pode causar vertigem e sonolência. Gás inodoro, incolor e insípido a temperatura e pressões normais. Olá, eu me chamo Enzo, sou da turma 913 e o meu tema é flúor. Bom, o flúor, na tabela periódica, é um elemento químico de símbolo F, de número atômico 9, de massa atômica 19U, situado no grupo dos halógenos na tabela periódica. O flúor se concentra nos ossos em crescimento e nos dentes, ajudando a endurecer o esmalte dos dentes que ainda não nasceram, como no de criança e nos que já se formaram. O flúor também ajuda a prevenir a cárie dentária, abrandando a quebra do esmalte e acelerando o processo natural de remineralização. Bom, o flúor não faz mal algum, sendo que o volume de flúor no organismo
não chega a ser prejudicial, somente quando é consumido de forma errada, como a ingestão constante de pasta de dente, onde há o elemento químico. E por último, uma observação final sobre o flúor. É que na sua forma sólida, como vocês podem estar vendo no vídeo, ele pode ter diversas cores, não apenas uma, mas várias. Já na sua forma líquida, ele tem apenas uma, que é uma forma amarela. Ou até mesmo, como é mais fácil de ver, nos enxaguantes bocais. Vamos falar um pouco sobre bromo. O que é bromo? Bromo é um elemento do símbolo Br, número atômico 35 e massa atômica igual a 79,9. Onde o bromo está presente na natureza. O bromo não é facilmente encontrado na natureza, mas é abundante na forma de sais de bromos na água do mar e em algumas rochas. Qual a importância do bromo para o sistema? O bromo é empregador de produtos de pulverização, produtos para purificação de água, corante, desinfetante e outros. Eu sou aluno da UAN Lopes Amanajás, sou da turma 913 e eu vou falar um pouco sobre o radônio. O elemento radônio é um elemento químico com o símbolo Rn. Foi descoberto por Robert Owens e Ernest Rutherford em 1899. Ao contrário dos outros descendentes do urânio, o radon é um material gasoso, pertence à família dos gases nobres, libertando-se de solos, rochas, materiais de construção e água. É a qual uma pessoa está exposta em Portugal, segundo o ITM, equivale em média a 50,7% da radiação ionizante que essa pessoa está sujeita. É um elemento gasoso e radioativo que se enquadra nos gases chamados de gases nobres. Oi, eu sou o aluno Ítalo da 911 e hoje eu vou falar um pouco do meu tema neônio. O que é o elemento químico de neônio? O neônio, também conhecido como neon, é classificado como gás nobre. Possui símbolo Ne, número atômico de 10, 10 prótons e 10 elétrons, e peso atômico de 20.183 U, sendo considerado o segundo gás nobre mais leve. Como o neônio foi descoberto? O neônio foi descoberto pelo químico e físico escocês Sir William Ramsay em 1852 até 1916, com a participação do químico inglês Morris William Travis em 1872-1961. No ano de 1898, eles haviam obtido argônio impuro numa destilação fracional de ar liquefeito. Como o neônio é encontrado na natureza? O gás está presente em pequenas quantidades no ar atmosférico. Para isolá-lo, é preciso submeter o ar liquefeito e uma destilação fracional. Qual a importância do neônio para o ambiente e seres vivos? O gás neônio é importante porque é usado para iluminação em sinais, laser e refrigeração. E também o quinto elemento mais abundante no universo e muito raro na Terra. O iodo é um elemento químico de símbolo I, de número atômico 53 e de massa atômica 126,9. A temperatura ambiente.
O iodo encontra-se no estado sólido. É um não metal do grupo dos halogênios da classificação periódica dos elementos. Assim como as demais substâncias do seu grupo, os halogênios, o iodo não é encontrado em estado livre na natureza. O iodo puro pode ser obtido por meio da reação do iodeto de potássio com sulfato de cobre. Comercialmente detém-se o elemento através da ação do cloro gasoso na água salgada, oxidando-se o iodo faz parte do desenvolvimento corpóreo. Sua deficiência pode ocasionar uma doença chamada bócio. Para o organismo humano funcionar corretamente, este mineral se torna indispensável, pois participa da composição de 2 hormônios da glândula tireoide. Olá, meu nome é Natasha. Eu vou falar sobre o cobalto. O cobalto é um elemento químico, símbolo Co, número atômico 27, 27 prótons e 27 elétrons. É um metal de transição, situado no grupo 9 da classificação periódica dos elementos. É utilizado em aços rápidos, em turbinas de gás de aviões e em ferramentas de diamantes. Então, foi isso, gente. Tchau. Bário. Aluno Gabriel Vera Pacheco, turma 912. O que é o bário? O bário é um elemento químico de símbolo Ba, número atômico 56, 56 prótons e 56 elétrons com massa atômica 137 U. A temperatura ambiente, o bário encontra-se no estado sólido. Onde o bário está presente? O bário é tóxico e pode ser encontrado nos minérios barita e euiterita. As principais áreas de mineração desses minérios ocorrem no Reino Unido, Itália, República Tcheca, Estados Unidos e Alemanha. Qual a importância do bário para o ecossistema? O sulfato de bário tem a capacidade de absorver radiação e por isso é útil como carregador de rádio RD. Em usinas nucleares, ele é facilmente oxidável pelo ar. Os componentes do bário são usados em pequenas quantidades para a produção de tintas e vidros, também em foguetes pirotécnicos. Meu nome é Gabriel e eu vou falar sobre o cércio. O cércio 137 é um isótopo radioativo resultante da fissão de urânio ou plutônio. É usado em equipamentos de radiografia, até aí tudo bem. O problema ocorre quando este isótopo é desintegrado e dá origem ao bário 137M, que passa a emitir radiações gama. Os raios gama possuem um grande poder de penetração, sendo nocivos ao ser humano. O maior acidente já ocorrido com o cércio 137 foi na cidade de Goiânia, em 13 de setembro de 1987. Toda a tragédia foi decorrente de um descuidado na fiscalização do lixo radioativo, onde catadores de sucata retiraram de um aparelho de radioterapia abandonado aquilo que seria fatal, a cápsula misteriosa. Dentro desta cápsula encontraram algo jamais visto. Tinha aspecto brilhante e encantava a todos. Este material foi distribuído entre curiosos, inclusive crianças. A beleza radiante fez com que passassem o material até pelo próprio corpo. Era o brilho da morte. O titânio. O titânio é um material muito forte usado para construir barcos, carros, navios e aviões. E ele é um material que não se desgasta fácil. Na tabela periódica ele é encontrado como Ti, a massa 22. Sou aluna da 914 e meu elemento químico é o níquel. Bom, ele foi descoberto em 1751 por um mineralogista, Anschel. Bom, ela é encontrada na forma de Ni+2
em minerais como niclita. Ele é encontrado na natureza, na forma de sulfureta, acompanhado do ferro nas piritas sintéticas no Canadá, nas quais a maior parte da produção mundial. A importância dele para o ambiente e seres humanos, a redução no estrago de alimentos significa menos pressão na agricultura, um sistema mais confiável e distribuição. Atômica 72, temperatura ambiente. O germânio encontra-se no estado sólido e é um metal pertencente ao grupo 14 da classificação periódica dos elementos. O germânio ele foi identificado pelo químico alemão em 1886 e é um semimetal que pertence à família do carbono. O germânio ele pode ser encontrado em minerais como a giradita, a germanita e é obtido como superprodutor de um processamento de minerais do zinco, de cobre e carvão. Olá, meu nome é Maria Clara, sou da turma 911 e vou agora falar sobre o elemento químico criptônio. O que ele é? Ele é um elemento químico com símbolo Kr, número atômico 36 e massa atômica igual a 83.798. Como ele foi descoberto? Foi descoberto pelos químicos Morris William Struve e William Ramsay em 1898 a partir da destilação fracionada do ar líquido. Como ele é encontrado? É encontrado em regiões vulcânicas e pode ser extraído dos gases vulcânicos e das águas termais. A importância dele é que ele é bastante utilizado como um gás de enchimento para lâmpadas fluorescentes de poupança de energia. Oi, meu nome é Giovanni Rodrigues da Silva, da 912. Hoje eu estou aqui para apresentar um trabalho sobre o cálcio. O cálcio é um elemento químico do símbolo Ca de número atômico 20, 20 prótons e 20 elétrons. Massa atômica 40U, é um metal da família dos alcalino-terrosos, pertencente do grupo 2, classificação dos elementos químicos. O cálcio foi isolado pela primeira vez em 1808 em uma forma impura pelo químico britânico Humphrey Davy mediante a eletrólise de uma amalgama de mercúrio e cal. O cálcio não é encontrado de forma pura na natureza, mas como constituinte de rochas como mármore, calcita, calcário e dolomita. O cálcio também faz presente em outros minérios como a fluorita e a apatita. O cálcio é de grande importância para o corpo humano. Ele atua na formação de ossos, dentes, regula a coagulação, tem funções neuromusculares e é o mineral de maior quantidade no nosso organismo. O elemento químico cálcio possui símbolo Ca, número atômico 20, 20 prótons e 20 elétrons, e massa atômica 40. É classificado na tabela periódica dos elementos químicos como metal da família dos alcalino-terrosos e se localiza no grupo 2A. História: o cálcio, do latim cálcio, foi isolado pela primeira vez em 1808. É uma forma impura pelo químico britânico Humphrey Davy, mediante a eletrólise de uma amalgama de mercúrio, HgO, e cal, CaO. Este metal não é encontrado de forma pura na natureza, mas como constituinte de rochas ou minerais de grande interesse industrial, como mármore, calcita, calcário e dolomita, através dos quais se obtém a cal viva e o cimento. O cálcio também se faz presente em outros minerais, como a fluorita, a apatita e o granito. A importância do cálcio para o organismo é indiscutível, uma vez que ele atua na formação dos ossos e dentes, regula a coagulação e participa nas funções neuromusculares. O cálcio é um nutriente importante para o funcionamento do corpo,
além de ser um mineral em maior quantidade no organismo. A temperatura ambiente, o bário encontra-se no estado sólido. Onde o bário está presente? O bário é tóxico e pode ser encontrado nos minérios barita e euterita. As principais áreas de mineração desses minérios ocorrem no Reino Unido, Itália, República Tcheca, Estados Unidos e Alemanha. Qual a importância do bário para o ecossistema? O sulfato de bário tem a capacidade de absorver radiação e por isso é útil como carregador de rádio RD. Em usinas nucleares, ele é facilmente oxidável pelo ar. Os componentes do bário são usados em pequenas quantidades para a produção de tintas e vidros, também em foguetes pirotécnicos. Olá pessoal, vou falar hoje para vocês sobre o elemento químico xenônio. O xenônio está na classificação de gases nobres na tabela periódica. E o xenônio está distribuído nas camadas eletrônicas K, L, M, N e O e tem como a camada de valência número 8. Do grego xenos significa estrangeiro. É o elemento químico do símbolo Xe, de número atômico 54 e de massa atômica igual a 131,3 U. A temperatura ambiente. O xenônio encontra-se no estado gasoso. É um gás raro encontrado no ar atmosférico em pequenas proporções e então isolado. Consiste num gás inodoro e incolor à temperatura ambiente, como já foi citado, e de peso muito elevado. Foi descoberto por William Ramsay e Maurice Travis em 1898. A sua principal aplicação é na fabricação de dispositivos emissores de luz. Ele também possui outras utilidades. Vejamos algumas delas. Anestésicos em anestesia geral, na projeção de foguetes espaciais. Neste caso, o gás é submetido a um acelerador de partículas, dando origem a íons de xenônio. Na obtenção de displays de plasma para os modernos televisores. O gás está presente em lâmpadas especiais para aviação e projeção cinematográficas, lâmpadas de cinema. A aplicação mais recente do xenônio foi em faróis de veículos. A vantagem é que o dispositivo passa a iluminar 3 vezes mais e ainda consome só 40% a menos de bateria do que faróis comuns.